Olá! Nos dias 27 e 28 de abril aconteceu o 6º Redzegov. A gente vai contar um pouquinho mais para vocês no futuro como foi esse evento, que trata sobre mídias digitais para o setor público. Mas agora confira a palestra da Jéssica Macedo sobre notícias falsas, que ocorreu na última quinta-feira. A gente tem 3 frentes de atuação. Eu vou falar de cada uma delas para vocês. Depois, se alguém quiser tirar alguma dúvida, enfim, mais específica. Mas vamos lá. A primeira dela é uma atuação direta. Isso quer dizer o quê? Que se sair algum tipo de notícia falsa que está repercutindo na rede e que de alguma forma ela é direcionada à instituição Senado, ou seja, fala do Senado ou da sua atividade fim, né, de alguma maneira, direta ou indiretamente, a gente tende a responder esse boato. A gente não atua como uma central anti-boatos, que vai pegar toda a notícia falsa, inclusive de senadores, e responder. Os senadores, eles têm a sua própria assessoria de comunicação e a gente atua voltado para a imagem da instituição. Se a notícia, né, o boato for plantado, enfim, relacionado a algum senador, mas que também associa à instituição Senado, a gente vai responder sim, mas se for alguma coisa muito diretamente à pessoa do senador, é uma questão para a assessoria de comunicação dele responder. E aí esse é um trabalho mais eventual, porque o Senado ele não é alvo de boatos todos os dias, né? Temos várias instituições aí para o pessoal ficar plantando notícia falsa. E aí eu vou falar um pouco do nosso trabalho, que sempre que a gente fala sobre isso, perguntam se a gente tem algum tipo de monitoramento em relação às notícias falsas. O Senado não tem monitoramento direto, voltado para a notícia falsa, para pegar alguma coisa e depois ir responder. É um trabalho que acontece bem que em parceria com a assessoria de imprensa. Então, se a assessoria de imprensa do Senado perceber que tem algum boato, e aí pode ser na internet ou pode ser em outros meios, e que achar que caiba a gente resolver também nas redes sociais, a gente pode responder sim. Ou então a gente ali no dia a dia, lidando com as redes sociais, enfim, com os nossos perfis, percebermos que tem algum tipo de notícia sendo criada e que caiba seja nosso papel responder, a gente vai responder. Muitas vezes os próprios cidadãos nos procuram, está aqui o Tadeu, que é nosso menino do inbox, e muito mais que isso, gente, mas que procuram a gente para saber se aquela notícia que ele viu em algum lugar é verdadeira e se a gente está fazendo alguma coisa em relação àquilo. E se a gente perceber que, de fato, tem uma proporção de crescimento que caiba as páginas do Senado responder, a gente vai responder. E aí, para responder, a gente vai identificar o tema, né? Porque, às vezes, assim, é uma notícia falsa, às vezes é uma interpretação incorreta de um fato. Então, a gente vai determinar a nossa estratégia de resposta a partir da identificação do tema e do que de fato se trata aquela informação, né? Se é uma interpretação incorreta ou se é um boato mesmo. Porque isso difere muito, né, a forma de tratamento. E eu tenho até uma historinha pessoal para falar para vocês, que é meio que também uma sugestão para, como comunicadores, vocês se posicionarem. É aquela história da CNH que tinha uma taxa, ia ter uma taxa anual, não sei se vocês chegaram a ver. Para que você pudesse dirigir, você teria que pagar uma taxa anual em relação à sua CNH. E eu estava viajando para o Paraguai, sem internet nem nada, e quando eu cheguei em casa, minha mãe veio me falar: Jéssica, agora vai ter que pagar taxa de um PVA do CNH. E eu, totalmente fora de internet, acreditei, porque minha mãe, né, gente? Eu não vou duvidar da minha mãe, é verdade. E aí, na segunda-feira, quando eu fui ler as notícias, notícia falsa sobre taxa de CNH causa alvoroço na internet. Aí eu já fui brigando com a minha mãe. Eu ia falar um palavrão, foi mal. Poxa, mãe, né, você não poderia estar repassando esse tipo de notícia, é falso. Quantas vezes eu já falei para não acreditar em qualquer coisa que você vê no WhatsApp. E, poxa, a minha bichinha, né, 60 anos, veio falar: mas, Jéssica, tinha o brasão da República. Olha só, assim, no nível da minha arrogância, achei que para ela era óbvio que aquela notícia era falsa.
Mas, assim, para ela, para ser uma notícia verdadeira, bastou ter um brasão da República. Para mim é tão fácil, que eu vou lá no Google, posso jogar no Word mesmo, não precisa nem saber Photoshop. Mas para ela bastava ter aquilo. Então, enquanto comunicador, a gente tem que ter algum tipo de sensibilidade de enxergar nosso cidadão. É uma pessoa que não foi instruída para isso, não foi instruída para checar as notícias, então para ele é muito fácil repassar adiante. Então, ter a simplicidade nas palavras, de poder explicar e entender que nem sempre vai estar claro para ele, é importante. E aí a gente respondeu porque na segunda-feira também o inbox estava bombando, né? Todo mundo questionando, porque as pessoas também não entendem muito, gente, de quem é a atribuição do quê? O que o presidente faz, do que o governador faz, o que o prefeito faz, o que o legislativo faz. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade também de que as pessoas não entendem o processo. Para eles, leia a lei e pronto, surgiu e eu vou ter que cumprir. É um absurdo que o Senado esteja fazendo esse tipo de coisa. E aqui a nossa ação indireta, que é quando a gente começa a trabalhar o cidadão para que ele também saiba checar informações. Que ele também entenda que ele tem ferramentas que é muito mais que o Facebook, a internet é muito mais que o Facebook, e que ele mesmo possa ver uma notícia, se ele tiver dúvidas, se ele achar muito absurdo, que ele consiga checar essa informação, e não é tão difícil. Apesar de que, né, alguns jornalistas mesmo já não praticam mais esse ato de checar as coisas antes de passar e dão várias barrigadas. Mas o cidadão que nunca foi instruído, nem tecnologicamente, né, ele entrou, de repente ele está na internet, eu tenho meu Facebook pronto, tanto ele não foi instruído quanto ao mundo de informações que ele vai receber ali, e que ele mesmo poderia criar um boato, né? Se ele quisesse, ele poderia criar um boato. Então, assim, qualquer pessoa pode criar. Não é mais o jornalista, o detentor da fonte de informação. Qualquer pessoa pode ser um influenciador. E aí, para o bem ou para o mal, né? Isso acontece. A gente vai orientar o cidadão. E de vez em quando a gente faz essas publicações aqui, falando, olha, viu aí uma notícia que você não sabe se é verdade? Vamos ver se a gente consegue checar. E a gente dá alguns passos, né? Bem didático mesmo, para que o próprio cidadão consiga checar essas notícias, essas informações. Essa aqui é a atuação indireta, que é basicamente todo o nosso trabalho enquanto social media do Senado, que é trazer conhecimento constante ao cidadão, porque o cidadão vai abrir a Constituição, ele vai entender bolhufas do que tem ali, que é muito artigo, e do que aqueles termos todos impactam na vida dele. Então, a gente começa a destrinchar seus direitos, seus deveres, o processo legislativo, as competências, as esferas estadual, municipal, federal, para que ele também consiga ter uma base de informação e olhar uma notícia, e ainda que ele não tenha certeza que aquela notícia é falsa ou não, ele tenha dúvida, porque ele já tem algum tipo de conhecimento adquirido. Então, o nosso trabalho, enquanto perfis sociais do Senado, é levar o máximo de transparência possível das atividades realizadas na casa e também de conhecimento do que é produto voltado para o cidadão, porque basicamente tudo é lei. Bom, meu nome é Camila, sou de São Paulo, trabalho numa agência que atende o governo do estado de São Paulo também. Não sei se é meio polêmico, mas eu gostaria de saber da influência política que tem no seu trabalho. Porque você não consegue divulgar todos os projetos que saem, mas quando você escolhe divulgar um projeto, existe um peso, tem alguém que aprova esse conteúdo, existe influência política, né? Influência que eu falo não para te permitir publicar o conteúdo ou não, mas enfim, uma pressão, né? Ou uma cobrança em cima disso. Não. Bom, acho que é válido falar que o Núcleo de Mídias Sociais do Senado, ele é um órgão independente da presidência do Senado. Então, existe a presidência do Senado, que discute todas as questões políticas e institucionais da casa. Existe a Secretaria de Comunicação, que está vinculada à diretoria-geral. Existe a gente vinculada aí à Secretaria de Comunicação, mas é um trabalho todo nosso. A gente não tem nenhum tipo de contato com a presidência do Senado ou com os senadores diretamente. Eventualmente, algum liga para reclamar de alguma coisa ou para tentar pedir ajuda em algum sentido, mas ao longo dos anos eles já
aprenderam que nós somos uma parte da instituição e não algo a serviço dos senadores. Então, quem decide o conteúdo que vai ao ar, de modo geral, somos a Secretaria de Comunicação como um todo, porque a gente, como página, se baseia no conteúdo que já saiu na Agência Senado, nos outros veículos da casa, e então a gente faz um post. Obviamente que a Agência Senado produz zilhares de matérias por dia, a gente faz 5, 6 posts por dia. Então a gente procura dar ao cidadão ali as notícias que mais vão impactar na vida dele. E aí isso independe do peso político, do autor, da matéria, tanto é que a gente não põe o nome, a gente não utiliza nome de senador quando vai divulgar no Facebook, não dá uma cara, né, não coloca foto de senador, essas coisas, justamente para não personalizar a página em nome de uns em detrimento de outros. Então, nossas escolhas é baseada mesmo no interesse do cidadão. A gente tem um feedback, nosso inbox é aberto. Então, a gente tem um feedback assim, direto do cidadão, eles falam do que eles querem saber, eles pedem muito. Então, muitos dos nossos conteúdos são baseados já nas solicitações do cidadão. Quero ver mais sobre isso, ou queria entender melhor, e dali a gente tira uma ideia. Ou então a gente percebe no dia a dia que aquilo vai ter mais impacto na vida do cidadão, então merece mais audiência, né? Porque tudo ali, todo o material produzido pela casa, em termos de projeto, tem a sua publicidade, tem a sua transparência. E os seus senadores vão divulgar nas suas páginas, nos seus perfis, nos seus jornais. Mas a gente, enquanto instituição, vai buscar sempre levar aquilo que é de mais interesse para o cidadão, né? Que vai impactar de forma direta na sua vida. Então, é mais um feeling sabe? A gente busca um feeling. Não temos ninguém assim para dizer que isso ou aquilo não pode porque não pode, porque o presidente da casa não quer que esse projeto seja divulgado. Não podemos fazer assim. Temos um editor na nossa equipe, mas as sugestões todas de publicações são feitas por nós mesmos, né? Todos os servidores ali que vai estar produzindo conteúdo. E aí nosso editor vai selecionando a melhor forma ou o melhor momento para divulgar. Mas é uma coisa mais de feeling mesmo do que uma pressão política, sabe? Falar mais de uma pauta do que de outra. Boa tarde, eu sou a Yara, trabalho na gestão de mídias sociais da Polícia Militar do Rio. Jéssica, tem uma dúvida. Hoje a gente percebe que o Facebook tem limitado o alcance dos posts orgânicos. Como é que o Senado trabalha isso? Vocês investem nos posts, vocês têm uma verba para isso ou não? E outra dúvida também, hoje vocês têm mais de 2 milhões de seguidores, né? Teve algum momento especial que vocês deram uma alavancada no Face de vocês? Como é que funcionou isso no Face de vocês? Yara, a gente não tem nenhum tipo de verba. A única verba do nosso setor é o salário dos servidores. Não temos nenhum tipo de recurso extra, de publicidade, de patrocínio. Então, todos os nossos resultados são orgânicos. E aí é para o bem ou para o mal, gente, porque tem dia que é bom, tem dia que a pauta é boa, tem dia que tudo favorece, tem dia que é um fracasso, semanas que são um fracasso. E a gente oscila nisso aí. Mas todo o nosso conteúdo é orgânico. A gente procura trabalhar o conteúdo de uma forma que ele fique mais chamativo, né? E mais envolvente para o cidadão, para que ele engaje na página, para que ele comente, para que ele compartilhe. Mas patrocínio mesmo não temos. A gente engatinhou por um bom tempo, quando entramos no Facebook. Acho que é uma coisa comum a todos nós, ninguém sabia muito bem o que fazer com aquilo. Então, por um tempo, a gente só replicava os links da Agência Senado, então a página não crescia. A gente falava para quase ninguém. A partir do momento que a gente passou a trabalhar o conteúdo de uma forma mais visual e com uma linguagem mais informal, voltada mesmo para o cidadão, a gente começou a crescer naturalmente. No começo de 2015 foi o nosso grande boom, assim, 2015, comecinho para o final, a gente teve esse grande boom aí de ter pouco mais de 200 mil seguidores e de repente ter 1 milhão. E daqui a pouco mais 2 milhões, e agora a gente está chegando aos 3 milhões. Uma coisa leva a outra, a partir do momento que você cria uma audiência, né, essa audiência tende a expandir naturalmente. Mas todas as vezes sem nenhum tipo de investimento financeiro. Eu sou o Rogério, da comunicação da FENEP. Jéssica, como é que vocês mensuram depois, como é que vocês medem
o retorno dessas campanhas anti-boato, anti-fake news? Bom, eu fiz até uma média aqui entre as notícias, né? Essas notícias falsas pontuais, elas tendem a aparecer mais ou menos entre 6 a 4 meses. Elas tornam a aparecer. E cada vez que elas aparecem, a gente percebe que elas têm um alcance menor, a notícia falsa. Porque as pessoas cada vez mais estão informadas. Então, toda vez que a gente rebate a notícia, mais pessoas tomam conhecimento de que é uma notícia falsa e quando ela ressurge mais fraca. Por mais que ainda se trabalhe toda essa estética de que é uma notícia verdadeira. A gente percebe muito também isso pelos próprios posts de Rebatendo Boato, porque quando o nosso post ele alcança muita gente rebatendo boato, é porque muita gente está falando sobre aquele assunto. Quando ele vai reduzindo esse alcance, é porque poucas pessoas estão falando sobre aquele assunto, então ele é um tema mais desinteressante de forma geral. As nossas métricas, elas são analisadas semanalmente. A gente produz um relatório tanto para Twitter, Facebook, e também faz uma relação com os portais da casa, que a gente manda muita gente para lá, pelos nossos links. A gente utiliza as próprias ferramentas, né, do Facebook e do Twitter para ver as métricas. E, eventualmente, o MLabs e o Social Bake para ver como é que a gente está caminhando aí de forma geral. Essas são as nossas maneiras. Mais perguntas? Jéssica, Vinícius, vai fazer? Você falou rapidinho, como é que está atualmente a configuração da equipe? Quantas pessoas e o que faz cada um? Tá bom, nós somos 8 pessoas atualmente, entre servidores, terceirizados, comissionados e estagiário. De maneira geral, todo mundo faz de tudo um pouco. Temos gente mais focada em Facebook, quem tem mais habilidade ali com Photoshop e também com a produção de conteúdo, fica mais com o Facebook, porque é uma mídia que é mais visual. E aí esse conteúdo é reaproveitado no Instagram e no Twitter. Temos uma pessoa que é totalmente dedicada ao Twitter, o trabalho dela é cuidar do Twitter. Temos o estagiário, que ele auxilia bastante também na parte gráfica. Temos um coordenador e um subcoordenador, que são as pessoas ali que organizam o conteúdo. A gente não tem pauta, tá, gente? A gente não trabalha com uma pauta previamente discutida e cada um vai fazer um tema. Na verdade, cada membro da equipe se propõe a fazer. E ao longo da semana vai se distribuindo esse conteúdo nas plataformas. Temos pessoas que, além de fazer post, fazem o inbox, fazem vídeo, fazem ilustrações, enfim. Dançam muito bem, inclusive. Mentira. Não, a gente faz meio que de tudo um pouco na equipe, todos nós, especialmente Tadeu e eu, que somos as pessoas mais multimídias da equipe. E mais jovens, mentira. Mas o nosso trabalho não é tão assim segmentado, sabe? Uma pessoa vai fazer exatamente isso, a outra vai fazer aquilo, a gente faz uma coisa meio colaborativa. Quem quiser conversar, enfim, trocar alguma ideia, são os contatos do Senado, os meus. Estou sempre no Twitter também. É isso, obrigada, gente.